E aí pessoal, estou eu aqui mais uma vez com o radinho. Para quem não sabe, eu estou já há alguns vídeos desmontando esse rádio, criando novas funcionalidades, novos equipamentos com o uso dos componentes do rádio. No último vídeo eu disse que eu ia estar trazendo já nesse vídeo mais detalhes a respeito da construção de uma fonte, utilizando a fonte desse rádio. Porém eu deixei esse vídeo um pouco mais para frente porque eu queria nesse momento falar a respeito do consumo do rádio. Ou seja, nós vamos utilizar um multímetro na escala de corrente contínua, de medição de corrente, aonde nós vamos poder medir o quanto esse rádio consome. Para quê? A ideia é que a gente consiga mais ou menos mensurar o quanto esse equipamento consome para que a gente tenha uma ideia da capacidade de fornecimento de corrente dessa fonte de alimentação. Uma vez que o transformador não tem nada indicando nele, na inscrição dele, conforme eu já falei anteriormente, sobre esse tema, ou seja, a capacidade de fornecimento de corrente dele. E o que eu vou fazer? Eu vou ligar o rádio, não só o rádio, mas também vou dar um play aqui na fita cassete, mesmo sem ter fita cassete, só para o motor girar, para que a gente consiga aumentar o consumo do equipamento a um nível onde eu vou colocar o volume bem elevado para que a gente aumente mais ainda e a gente tenha uma ideia do consumo máximo desse equipamento, sem o DVD aqui sem o CD, melhor dizendo, estar funcionando. A gente vai ter uma ideia desse consumo máximo para que a gente possa mais ou menos se basear em quanto deve ser a capacidade de fornecimento desse transformador. Digamos que o conjunto todo esteja consumindo 400 mA. Então a gente pode presumir o quê? Que a capacidade de fornecimento de corrente dessa fonte deve ser alguma coisa em torno de 600, 700, para que se tenha uma folga nesse limite de consumo. 700 pode ser um número estranho, um número pouco comercial, se a gente for comprar um transformador numa loja, mas vejam vocês que aqui, quando a gente desmonta um equipamento como esse, é comum a gente não encontrar valores comerciais. A gente pode encontrar valores específicos que foram projetados de acordo com a necessidade de uma indústria para produzir esse equipamento. Então pode ser que exista um transformador não comercial, por exemplo, de 750 mA. Pode ser que seja o caso aqui, por exemplo, a gente não vai conseguir chegar a esse valor, mas o importante é que a gente vai chegar a um valor aproximado de o quanto consome o equipamento e dessa forma a gente pode mais ou menos se orientar no limite máximo que a gente pode estar utilizando dessa fonte de alimentação. Bom, para fazer essa medição, vocês podem ver que foi preciso religar os fios, porque no último vídeo eu havia cortado o fio da alimentação e destacado ela dessa parte do rádio. Além disso, foi preciso também ligar os fios aqui que dizem respeito à saída de fone de ouvido. Aí você pode falar, pô, mas o que fone de ouvido tem a ver com alto-falante? Você precisou ligar? É o seguinte, isso aqui é o chamado circuito jack fechado. No circuito jack fechado, ele funciona da seguinte forma. O som está saindo no alto-falante, mas quando você pluga um plug P2 na entrada desse jack aqui, o que acontece é que o som é cortado do alto-falante e vai diretamente para o fone. E sem estar ligada essa plaquinha, da forma como eu cortei esses fios, parece, para o equipamento, ele entende que tem um plug de fone acoplado no jack, mas não tem. Na verdade, então eu religuei rapidamente os fios aqui, de acordo com as cores, né? Eu havia cortado, religuei rapidamente, só para simular que não tem nenhum fone ligado e o som pode sair tranquilamente por esse alto-falante. Quem quiser saber um pouquinho mais a respeito do funcionamento do circuito jack fechado, tem um vídeo aqui em cima, esse vídeo, onde nesse vídeo, é um vídeo antigo, tá gente? Tem uns 12 anos que foi filmado, a qualidade não é boa, mas ele diz respeito a uma série de 23 vídeos, se eu não me engano, onde nesses 23 vídeos eu monto um amplificador. Monto a parte do circuito e também a parte do gabinete. Bom, então para fazer essa medição, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui a alimentação, o positivo e o negativo. Eu preciso de um multímetro, esse multímetro precisa ter uma escala de medição de corrente contínua, e esse daqui ele suporta até 10 amperes nessa medição, e eu vou colocar a câmera próxima para que vocês possam ver como vai ser a interrupção nessa alimentação, de forma a colocar nessa interrupção o multímetro ligado para fazer a medição do consumo de corrente. E aí a gente vai ter uma ideia do quanto consome esse radinho, de forma ligada ao seu rádio, no volume máximo, vou colocar no volume bem alto, e também com o play do tape deck girando. Bom, então aqui eu tenho o circuito ligado, de tal forma que quando eu ligo o rádio, nós temos... Ou seja, ele está em funcionamento. Dessa forma,
eu posso medir o consumo de corrente, porque o consumo de corrente ele é medido colocando-se o aparelho que está sendo medido em funcionamento. Então eu tenho aqui o multímetro. Esse multímetro ele está numa escala que ele é capaz de medir até 10 amperes de corrente contínua. Para isso eu coloco o meu plug vermelho aqui, tá? Já que tem uma indicação aqui embaixo, vocês podem ver essa indicação aqui, ó, 10 amperes. Então aqui eu tenho ligado dessa forma, e o que eu faço? Eu giro o seu botão de tal forma até chegar a essa parte aqui que diz respeito que ele é capaz de, nessa posição, medir até 10 amperes de consumo de corrente. E a ligação, como é feita a ligação do multímetro para que ele possa medir o consumo de algum equipamento? Como é um multímetro digital, eu não preciso necessariamente me preocupar com polaridade, porque se eu inverter a polaridade, o que vai acontecer é que vai aparecer um sinal de negativo na frente do número. Basta tão somente pegar um dos dois lados da alimentação, pode ser esse lado aqui, ó, do negativo, soltar esse lado, tá? Soltei. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma ponta de prova, por exemplo, a ponta de prova vermelha, vou colocar no lado do fio que entra... Esse lado aqui que entra a alimentação negativo para o rádio. E a outra ponta de prova eu vou colocar aqui na extremidade da fonte de alimentação. Da entrada da tensão da fonte de alimentação. Legal. A partir de agora, não está encostando em nada, então a partir de agora, quando eu ligar o rádio, nós vamos poder medir o consumo de corrente desse aparelho. Eu vou deixar o volume bem alto e vocês vão ver aqui as medições. Depois que estabilizar, eu vou apertar o play do tape deck e vocês vão ver que vai aumentar mais ainda esse consumo. Então vamos lá. Bom, aqui nós podemos ver o máximo de consumo que é realizado por esse equipamento, ligando-se o que? O tape deck na posição do play, juntamente com o rádio no volume máximo. Ou seja, essa é uma configuração normal nesse rádio, porque eu poderia utilizar, ao invés de apertar o play, apertar o REC, e dessa forma eu realizar a gravação do sinal do rádio na fita cassete. Então essa é uma aplicação normal no uso do aparelho e eu não poderia ligar o reprodutor de CD juntamente com esses outros, porque existe uma chave nesse rádio aonde eu tenho que definir ou eu ligo o rádio e o tape deck ou eu ligo o CD e também o tape deck. E dessa forma a gente pode medir o consumo máximo, o que vai dar um balizamento para a gente no máximo que nós podemos utilizar dessa fonte de alimentação. É claro que provavelmente tem uma tolerância boa, né? Então dentro desse circuito a capacidade de fornecimento de corrente da fonte certamente será um pouquinho maior do que isso aqui que nós conseguimos medir no máximo de consumo, que foi ligando o tape deck juntamente com o rádio no volume máximo. É isso, pessoal. Então vocês puderam perceber qual foi o máximo de consumo de corrente que nós conseguimos, colocando o aparelho no máximo e também com o tape deck ligado. E dessa forma a gente pode ter uma ideia do máximo que nós podemos tirar dessa fonte de alimentação. É claro que existe uma pequena tolerância, então acredito que talvez uns 100 mA a mais a gente consiga tirar sem problema nenhum. Uma coisa bem interessante a respeito de quando se projeta um equipamento, né? Esse equipamento, como vocês podem perceber, ele tem uma alça, né? Essa alça permite você levantar o equipamento e é importante que quando você levante, você tenha uma estabilidade do equipamento aqui. E aí a gente pode compreender o porquê do transformador, que é uma parte bem pesada dessa parte da fonte de alimentação, estar na traseira desse equipamento, porque ele faz parte dessa distribuição do peso dentro do equipamento. Se você levantar dessa forma, olha como é que vai ficar. Ou seja, não é nada agradável levar desse jeito, na verdade é para se levar desse jeito. E esse equilíbrio é conseguido justamente com o uso do peso aqui da fonte de alimentação, principalmente do transformador, que é uma parte pesada. Então, quando vocês projetarem alguma coisa, é importante observar isso também, a distribuição de peso dentro do equipamento, porque se você colocar um peso muito grande de um lado, vai ficar meio estranho. Quando você segurar o equipamento, traduzindo um equipamento grande, vai ficar meio esquisito, vai ficar o peso todo num canto só. Gente, esse era o recado, inscrevam-se no canal, curtam o vídeo, mandem para seus amigos e a gente se vê em breve no próximo vídeo, tá bom? Um abraço para vocês e até lá. Tchau, tchau!